tonal privado, né, direcionado para a nossa prova de quarta-feira. A matéria, né, tivemos praticamente 2 dias de aula, porque tivemos a conjures, né, nesse meio. Então, é a matéria que a gente viu na primeira aula foi cooperação jurídica internacional, esses temas aí, principalmente homologação de sentença estrangeira, auxílio direto, carta rogatória. E aí depois teve o COJURES, do outra semana seguinte nós estudamos parte especial do direito internacional, privado, e aí estuda-se os bens, a parte de família, o casamento, divórcio e sucessões. O tema cooperação jurídica internacional, ele existe porque é necessário que os estados, que os países possam se comunicar para praticar atos por causa de pessoas, por causa de bens, por contratos, por empresas. Tudo isso gera, né, relações intercontinentais, né, entre países, e aí é preciso que haja essa forma de um país entrar em contato com outro para que seja executado alguma coisa naquele território. Porque cada país, né, tem o seu território, tem sua jurisdição, não pode. O que é decidido aqui no Brasil não produz efeito fora do território, né? Um juiz daqui não pode determinar algo fora do território. É o que explica esse slide, né? Um juiz estrangeiro não pode exercer diretamente a jurisdição aqui no território brasileiro. O tema é tratado pelo Código de Processo Civil, que regula, né, essa parte de ação, jurisdição e processo. E aqui, mais especificamente nos artigos 26 e 41. Então, marca aí no código de vocês, que vocês vão poder levar o vadimeco. Então, são artigos que vocês vão ter que passar e vai ajudar muito na prova. Anote aí os artigos que são mencionados nesses slides aqui nessa aula de revisão, porque sem dúvida eles vão cair. Aqui a gente trata de condições gerais para a cooperação, no sentido de que uma decisão que foi proferida fora do Brasil, mas que deve ser cumprida aqui no Brasil, eventualmente porque o estrangeiro está morando aqui, isso tem critérios, né? Ela só poderá ser homologada aqui no Brasil e produzir efeitos se lá tiver tido um devido processo legal, né? A justiça do país possibilitou contraditório, ampla defesa, citação, o juiz foi imparcial. Por outro lado, deve haver igualdade de tratamento entre os nacionais e estrangeiros. É o que estava falando ali no outro slide, da reciprocidade, né? Como que o brasileiro é tratado lá, o estrangeiro vai ser tratado aqui. O processo, né, no país de origem deve ter sido um processo com transparência, publicidade, salvo as hipóteses legais que tem aqui no Brasil também. E a letra D trata de um tema muito importante, chama atenção aí para aqui para nossa disciplina, até para a prova da OAB, a questão da autoridade central, né, que deve haver em todo o país uma autoridade central que vai cuidar desses pedidos de cooperação. E aqui no Brasil essa função é exercida pelo Ministério da Justiça. E o CPC deixa claro, no parágrafo 3º do artigo 26, que a cooperação não é automática, depende desse cumprimento de normas fundamentais aqui do Brasil. Além do processo lá ter que ter respeitado aqueles requisitos que a gente falou no slide anterior, para que possa ser homologado aqui no Brasil, precisa respeitar a soberania nacional, a ordem pública, o devido processo legal, dignidade da pessoa humana, contraditório e os tratados de direitos humanos. A gente vai trazer mais exemplos à frente. Aqui nesse slide a gente traz exemplos
de atos que podem ser praticados entre os países, né? Citação, intimação e notificação. Alguém precisa ser comunicado, agora está no Brasil, mas precisa responder um processo que está começando em outro país. Colheita de provas e obtenção de informações. Homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida de urgência. Por exemplo, com criança, né, que foi sequestrada, foi levada por um pai ou pela mãe para outro país, e aí vai precisar a justiça daqui fazer uma comunicação para lá, com uma medida de urgência para devolver a criança, né? Um tema muito importante é esse sistema de sequestro internacional de criança. E agora sim, né, sem dúvida, um tema importantíssimo para a nossa prova. Vocês têm que saber tudo sobre esse tema aqui, né? São os instrumentos de cooperação jurídica. Saber, né, o que é mais importante em cada um deles. Homologação de sentença estrangeira, auxílio direto e carta rogatória. Vamos ver o que é cada um deles. Homologação de sentença estrangeira, o nome já diz, né? É quando a sentença proferida lá fora vai ser homologada aqui no Brasil. O que precisa estar atento é que o STJ, perdão, não homologa, não julga o mérito, não entra na discussão do que foi julgado. Ele vai apenas verificar se estão presentes os requisitos formais que a gente falou ali atrás, se não ofende direitos internacionais, tratados de direitos humanos, a soberania brasileira, né, o contraditório. É isso que ele vai analisar. Aqui o exemplo de uma pessoa que se divorciou nos Estados Unidos e quer que essa sentença de divórcio produza efeitos no Brasil. E aí vai precisar da homologação no STJ, especialmente se houver guarda, alimentos, partilha. Depois de homologada, a decisão estrangeira poderá ser averbada no cartório brasileiro ou executada. Aí, às vezes, a pessoa pode, por exemplo, trocar o nome, né? Ela traz a sentença lá dos Estados Unidos, homologa, e aí leva no cartório e tira o nome do marido, arruma o nome das crianças, se não tiver o nome, enfim, dá para fazer tudo isso. Requisitos para homologação. Requisitos assim mais específicos ainda do que aqueles genéricos que a gente estava falando. A decisão lá tem que ter sido proferida por uma autoridade competente, né? Lá tem que ser o judiciário, tem que ser a parte administrativa, tem que ser competente. Não pode ser uma decisão de um núcleo de uma prática jurídica de uma faculdade, por exemplo. Lá teve um julgamento simulado, aquilo lá não vale, obviamente. Ter tido citação, ela tem que valer lá naquele país, não pode ofender a coisa julgada no Brasil, né? Ou seja, o que está sendo homologado não foi julgado aqui no Brasil nunca. Tem que vir com tradução oficial, né? Um tradutor juramentado, uma pessoa que você vai pagar para fazer isso, e não conter ofensa à ordem pública, né? Respeitar as leis brasileiras. Por exemplo, não pode homologar um casamento de criança, né? O casamento religioso, esses exemplos vão vir ali à frente. Essa regra aqui é interessante que está inclusive na nossa prova, que é do divórcio consensual no estrangeiro. Divórcio consensual sem tratar de guarda de filho, partilha de bens e alimentos, basta que essa decisão lá do exterior, seja uma decisão judicial de divórcio ou uma decisão administrativa de divórcio consensual, ela pode ser trazida para o Brasil e não vai precisar de homologação no STJ. Não vai precisar fazer esse trâmite todo. Basta levar diretamente no cartório, que vai ser aceita por ser uma exceção da regra. Em todos os casos que há necessidade da homologação da sentença aqui no Brasil para produzir efeitos, a tramitação é direto no STJ, que é o órgão responsável por isso, e depois que o STJ homologa, ela vale um título executivo judicial. Ela é como se fosse uma sentença
aqui do Brasil. E aí vai ter que ser cumprido o que tiver o teor dela. A execução dessa decisão vai ser na Justiça Federal, né? Depois que o STJ homologou, a pessoa pega essa sentença homologatória e vai para a Justiça do seu estado, né? A Justiça Federal do seu estado, para que o juiz faça cumprir, por exemplo, devolver a criança que estava sendo sequestrada por um pai que não quer pagar pensão, alguém que descumpriu um contrato de uma empresa, um sócio de uma empresa que sumiu, e qualquer coisa. Portanto, o procedimento possui duas etapas: a homologação no STJ e o cumprimento e execução na Justiça competente, Justiça Federal. Aqui o auxílio direto, que é uma forma mais simples, muito menos burocrática de cooperação internacional, não precisa homologação do STJ, basta uma comunicação direta à autoridade central que a gente havia falado, né? Aquele órgão que no Brasil é o Ministério da Justiça. Aqui exemplos de cooperação na modalidade auxílio direto. Quando uma autoridade de outro país apenas quer saber se há algum processo judicial em tramitação sobre alguém, alguma empresa, processo administrativo, se há algum bem, se é possível colher alguma prova, né, ou testemunha, por aí vai. Auxílio direto ativo e auxílio direto passivo, né? É quando o Brasil está pedindo auxílio lá fora, quando ele está sendo demandado por alguma informação. Esse auxílio pode ser sem prestação judicial ou com prestação judicial. O sem prestação judicial é o mais simples, né? É alguma informação que o próprio Ministério da Justiça possa passar. Por exemplo, o pedido estrangeiro para obtenção de informações públicas sobre imóveis registrados no Brasil. Diferente é o caso de um pedido de um auxílio direto que demande quebra de sigilo bancário, por exemplo, ou sigilo fiscal de alguém no Brasil. E aí a autoridade central não vai poder passar essa informação, aí vai ser mandado para a Advocacia Geral da União para fazer um pedido judicial disso. E a nossa terceira instrumento de cooperação jurídica internacional é a Carta Rogatória, talvez a mais antiga. É quando um país solicita ao outro a prática de um ato processual. Nós falamos da primeira, que é homologar uma sentença. Falamos da segunda, que é um auxílio mais simples, auxílio direto. E agora estamos vendo a carta rogatória, que aí sim um país está pedindo ao outro que pratique atos jurisdicionais, citação, oitiva de testemunha, realização de perícia e medidas judiciais, né? Aqui está mais ligado a isso, a processo que precisa ser tramitar aqui no Brasil. Um termo muito comum no direito internacional é o exequatur, que é quando a justiça brasileira dá o cumpra-se, né? Fala, olha, concordo com o que veio pedido pelo outro país e o Brasil vai cumprir este ato processual, vai citar a pessoa, vai intimar para pagar, vai penhorar bens aqui no Brasil. Então, o STJ vai dar o cumpra-se. E aí, a partir daí, a Justiça Federal, o juiz vai, na primeira instância, vai cumprir esse mandado, né? Cumprir essa ordem de praticar algum ato processual aí em nome da justiça estrangeira. Defesa na carta rogatória. Quem for demandado por uma carta rogatória aqui no Brasil não tem o direito de discutir o mérito da decisão estrangeira.
que vai ser cumprido e o que o juiz aqui no Brasil vai fazer é verificar se o ato é compatível com a norma brasileira, soberania, e não cabe discutir aí se essa decisão está certa ou não, ou que se o processo lá no estrangeiro é correto ou não, isso vai ser discutido lá. Agora passamos a tratar do tema da nossa segunda aula, que foi a parte especial do direito internacional privado, no estudo específico dos bens, da família, do casamento e de sucessões. Aqui na introdução fiz uma lembrança do que estudamos em parte geral do direito internacional. Falamos lá do elemento de conexão, as normas, né, como que o juiz vai resolver, a norma que vai ser aplicada, é daqui do Brasil, é de fora, o processo tem que tramitar lá fora ou vai tramitar aqui, e por aí vai. Sempre lembrando, né, que a legislação que mais orienta o juiz na hora de tomar a decisão, se vai ser a lei brasileira que deve ser aplicada ou a lei estrangeira, para envolvendo família, envolvendo bens, contratos, né, sempre o juiz vai olhar para a lei de introdução a normas do direito brasileiro, a LINDB. E aqui a gente começa a tratar especificamente dos bens, né? Quando pessoas de diferentes nacionalidades adquirem bens, às vezes fora do Brasil, brasileiros adquirem fora do Brasil, e quando estrangeiros adquirem bens no Brasil. E aí o juiz vai precisar saber qual lei que ele vai aplicar. Primeiro ele vai verificar se é um bem móvel, imóvel, público, privado, fungível, corpóreo, incorpóreo, antes de verificar aí qual a lei vai valer. E agora sim, o que pode perguntar na nossa prova é a parte do que diz a LINDB em relação aos bens. Diz a lei de introdução às normas do direito brasileiro que o elemento decisivo é a localização do bem. Se o bem está no Brasil, aplica-se o direito brasileiro. Se o bem está fora do Brasil, aplica-se a lei internacional, a lei do país cujo bem está. E aqui esse slide deixa bem claro isso, né? Lex Haecitae significa lei do lugar da coisa, lei do local da coisa. E é isso que vale para bens imóveis e bens móveis. Vale a lei do país onde o bem está localizado. Porém, há exceções, né? Os bens em trânsito são aqueles bens que a pessoa está com ele aqui no Brasil temporariamente. Vamos ver isso no próximo slide, e isso está na prova. Diz o artigo 8º, parágrafo 1º da LINDB, que aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, bens que o estrangeiro trouxer para o Brasil ou bens destinados a transporte para outro lugar, carga marítima, por exemplo, são considerados a lei que vai valer é a lei do domicílio do proprietário. Agora entramos nos aspectos ligados ao direito de família. Talvez um dos temas mais comuns nos tribunais, porque envolve guarda, né, alimentos, divórcio. Então, são relações muito comuns, tanto no direito brasileiro aqui, né, na Defensoria Pública, a gente vê, né, vara de família lotada, né, e então também essa questão internacional também é uma área muito comum. Qual é a regra, né, envolvendo direito de família, guarda, divórcio, tudo que a gente estava falando no slide anterior, vale a lei do país em que a pessoa é domiciliada.
né? Já tratamos disso até em outro momento nesse semestre, mas é importante lembrar isso de novo. Então, o critério é o domicílio, em matéria de família, em matéria de capacidade da pessoa, né? Em personalidade, tudo isso tá aí no mesmo bojo, né? Tudo vai valer o domicílio onde a pessoa está. Agora o casamento. O casamento também é uma disciplina. Cada vez mais pessoas estão querendo casar fora do Brasil, né? Ou estrangeiros vindo casar no Brasil, ou simplesmente por questões da vida casaram, né, em outro local e agora precisam fazer valer isso no Brasil. E quando a gente trata de casamento, várias questões podem surgir. Eu citei algumas aqui, né? Capacidade para casar, menor de idade, né? Se o país pode ou não. As formalidades do matrimônio. Aqui no Brasil, né? Tem todo um rito. Não pode, a porta do casamento tem que estar aberta, né? Onde vai ser a cerimônia. Então, é por aí. Impedimentos, né? Não pode ter casado anteriormente, não pode casar com pai, com parente. Qual lei disciplina o regime de bens, né? Regime patrimonial. Vai ter uma pergunta disso. Aliás, o trabalho que vocês fizeram perguntou isso, né? Questão de regime de bens e como reconhecer o casamento celebrado no exterior, a questão da homologação aqui no Brasil. Capacidade para o casamento. Eu já mencionei ali atrás, mas vai depender sempre do domicílio de quem vai casar, né? A lei do domicílio da pessoa, lex domicilii, artigo 7, caput da Lindbe. Porém, não vai se aplicar uma lei estrangeira com relação à capacidade de casar se ela não estiver de acordo com a lei nacional. Então, por exemplo, aquele caso que eu falei de pessoas de idade, né, uma idade inferior do que é aceita aqui no Brasil para o casamento, né, 18 anos, não poderá se casar, mesmo que no país da pessoa seja possível. Aqui também não é possível a poligamia aqui no Brasil, né? Vários casamentos forçados em outros países por questões de religião, né? Tudo que vá contra direitos fundamentais não vai poder ser aceito aqui no Brasil. E aqui na letra C é a questão da forma do casamento, né? As formalidades vão ser de qual país? A forma segue a lex loc celebrationis, ou seja, lei do local da celebração. Artigo 7º, parágrafo 1º. As formalidades do casamento seguem a lei do país onde o casamento é celebrado. Inclusive, a gente estava falando ali do local do casamento, né? As regras da formalidade do país onde é celebrado. Estava no exercício que eu passei para vocês, né? E isso vai vir na prova, tá? Muita atenção, fazendo um parênteses aqui, muita atenção para aquele exercício que vocês fizerem em casa, aquela tarefa, porque aquilo ali vai cair na prova, tá? E essa letra D também estava naquela tarefa e também está na prova, que é o artigo 7º da Lindbe, que diz que, em relação ao casamento, mais especificamente em específico ao regime de bens, a regra vale a lei do país onde os nubentes morarem, né, tiverem domicílio, ou a do primeiro domicílio conjugal, né? Se os cônjuges moram em locais diferentes ou não declarado, após o casamento, né, vai valer a questão de regime de bens aonde eles forem morar depois do casamento, né, ou aonde eles declararem que vão morar. E aqui, por fim,
É uma questão que não coloquei na prova, mas era do casamento, do registro do casamento do brasileiro no Brasil, né? Do casamento de brasileiro fora do Brasil. Ele tem 180 dias para homologar, para registrar, né, brasileiros que vão casar fora do Brasil. E aqui, por fim, questão de sucessão, né? É a morte, né? Falece um brasileiro fora do Brasil ou um estrangeiro morando no Brasil, e aí surgem essas questões, como que vai resolver. Exemplos: brasileiro domiciliado na Espanha que possui imóvel no Brasil, herdeiro residente em país distinto, ativos digitais, tudo isso são questões problemáticas no direito internacional. De qualquer forma, o que vocês precisam saber para as provas e para a nossa prova é que o Brasil adota o critério da lex domicílio do falecido, de modo que a lei aplicável à sucessão será a lei do último domicílio do falecido, que também é chamado de autor da herança, ou seja, artigo 10 da LINDB. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto. E muita atenção para essa exceção constitucional que eu trago aqui nesse slide, uma exceção à regra que a gente falou no slide ali atrás, porque é o seguinte: a gente falou que a lei que vai valer de sucessão é do local onde domiciliava o falecido. Domiciliado era o falecido, né? Porém, a Constituição também diz que temos que analisar qual lei é mais favorável. Se a lei é do local onde o falecido morreu ou a lei brasileira. E aí vamos aplicar a mais favorável ao brasileiro. Por exemplo, o brasileiro morava na Espanha e lá na Espanha ele vai ter algum benefício para os filhos e para o cônjuge. Aqui no Brasil a gente sabe que o cônjuge ganha 50% da herança, por exemplo. Lá o cônjuge tem direito a 90% da herança. Então vai valer a lei de lá, porque é a lei mais favorável nesse momento da herança. A gente finalizar, só lembrando do artigo 23, inciso 2º do CPC, que diz que imóvel situado no Brasil, né, depende da jurisdição brasileira. Não tem como um país estrangeiro dar uma ordem em relação a bem no Brasil. Sempre vai ser obrigatório a proceder um inventário aqui no Brasil e a abertura de partilha desses bens. Agora, a lei sucessória pode ser a estrangeira. Veja, os bens podem estar sendo inventariados aqui no Brasil, perante a justiça brasileira, mas conforme a partilha no país estrangeiro. Marido e mulher, por exemplo, podem estar se divorciando em outro país e aqui no Brasil vai ser feito aqui somente a partilha de bem conforme a lei de lá. Tá bom? Interessante isso. Atenção, porque isso vai estar na nossa prova também. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar mensagem, tá bom? A prova exige estudo desses slides, né? Porque é um conteúdo um pouco complexo, mas tenho certeza que quem chegou até aqui, ouviu até aqui, vai conseguir fazer a prova tranquilamente, tá bom, gente? Um abraço a todos e bons estudos.